Então, muito bem. Outros pontos negativos, assim, tá? Hérnias, por exemplo, certo? Tipo assim, a hérnia ela não é algo tão, tipo, nenhum desses pontos, pessoal. Vamos lembrar, assim, que isso é muito importante, eu vou deixar frisado para vocês mais uma vez, que o julgamento ele é estético. Ele tem que, primeiro, ele tem que saltar aos olhos. Depois você vai tentar pensar e fazer contas e tentar enquadrar em teorias, tá? Então, mas é isso que eu falei para vocês já. Eu não entendo de vinho, então para mim, tipo, não conheço muito. Mas quem entra nessa área de fisiculturismo, tal, tem já que ter um histórico de conhecer uma anatomia, de conhecer o que é um corpo humano, de ter um apreço, uma admiração por uma estética corporal bonita, porque senão às vezes a pessoa vê lá um atleta que tem tipo um ombro pontudo e ela não sabe, não imagina que isso não é de verdade, né? Que um tríceps não tem essa cabeça aqui obtusa, tá? Então, tudo que eu estou falando como ponto negativo, na verdade favorece o atleta que não tem esse ponto negativo. Mas muitas vezes, como estávamos falando antes, esse atleta que tem esse ponto negativo, ele é muito melhor do que o outro atleta em questão. E aí o que isso vai fazer? Aí geralmente eu penso assim, bom, é o que tem por momento, né? Temos duas opções. Um atleta que possui uma ginecomastia e uma hérnia, ou as duas juntas, que nem esse nosso amigo aqui consegue ter as duas coisas juntas, né? Ou o atleta que está muito ainda pequeno. Então eu costumo pensar assim, bom, eu tenho que fazer isso, eu costumo pensar inclusive para tomar outras decisões, porque nem sempre aqui eu mostro os atletas, tipo, pô, a gente vê Franciele Matos, Rafael Brandão, Ramon, Isa Pessini, mas o que a gente vai encontrar na realidade são atletas ainda incompletos, imperfeitos, ainda com muitos problemas, assim. Então, muitas vezes eu penso assim, bom, eu estou fazendo um trabalho sobre fisiculturismo e eu tenho dois atletas tem que usar a foto de um dos dois atletas para fazer o trabalho. Qual que eu vou usar? É assim mais ou menos que a gente tem que pensar, tá? Então tem vezes você vai pensar assim, o que pesa mais esteticamente? Essa hérnia, tudo bem, tá ali, tá saltando meus olhos, tá doendo meus olhos, essa gineco também, mas eu estou olhando outro atleta que parece que nem treina. Então isso é uma decisão, pessoal, que é só do árbitro ali, de vocês no momento. Não tem como eu dizer para vocês, pode entrar, querido, exatamente até que ponto tal coisa acontece, tá? Mas o que eu posso garantir para vocês é assim, tipo, vocês batem o olho no atleta, já tem que fazer bem, você já tem que ter uma certa ideia de que você preferiu esse do que aquele. Aí, às vezes, você nem sabe por quê. Daí você vai olhar e eu mostro assim para vocês. Por exemplo, tem algumas atletas que são lindas, tal, mas você acha alguma coisa estranha nelas, você não sabe o que é. Ela é bonita, tem abdômen, tem quadríceps, tal. Aí eu falo assim, ó, você já percebeu como o fêmur dela é curto? Nossa, nunca tinha percebido. Então, são questões assim de proporção, que muitas vezes elas não se manifestam de forma consciente, mas no julgamento inconsciente afeta. Ou, por exemplo, cabeça grande e cabeça pequena. É engraçado falar isso, mas é verdade. Então, tem atletas, às vezes, que eles são grandes e têm a cabeça extremamente pequena. Tem atletas que é o contrário. Não digo que o árbitro assim vai olhar e deixa eu ver o tamanho da cabeça, mas talvez no final das contas, no pacote total, isso faça diferença, tá? Então a hérnia, ela não é um critério assim tão direto assim para você olhar e falar, vou punir você. Não, você tem que analisar muita coisa. Eu, particularmente, quando eu arbitrava, assim, logicamente, eu sempre preferia um atleta que não tivesse hérnias, né? Se eu tivesse uma opção ali, mesmo que ligeiramente menos desenvolvida, eu escolhia o atleta ligeiramente menos desenvolvido. Tem alguns árbitros que já não se preocupam tanto com isso. É que eu levo bem a sério essa concepção do atleta ser uma estátua, etc. E eu não quero uma estátua que parece que alguém colocou um dedo por dentro nela, assim, né? E assim, gente, e outra, né?
A gente está falando, às vezes eu pareço até politicamente incorreto, mas a gente não está falando de um esporte de inclusão. A gente está falando de um esporte que seleciona as melhores morfologias. É que nem você vai numa exibição de carro lá, aí vai ter um carro que tem um pedaço da lataria amassada, né? Ou vou fazer uma outra comparação, pode parecer chula, existe exposição de morfologia de equinos também, de cavalos, né? Então, se você está indo expor tipo assim, a perfeição do corpo, vale você ter essa noção, né? Então, eu, por exemplo, levo isso mais a sério. Tem gente que pensa assim, só uma hérnia, só uma gineco, mas eu vim de uma escola que é uma escola um pouquinho mais, tipo, tradicionalista no sentido de você preferir um atleta que não seja tão grande em detrimento da estética, tá? Mas às vezes você escolhe um atleta que tem hérnia mesmo porque não tem outra opção, tá? Então, e aqui, galera, aqui a gente já começa a entrar no, digamos, abrir mais o escopo da nossa aula e falar aqui está um painel geral, digamos, do nosso esporte, tá?